Bom, Camila, tudo bom? Bom, vou resolver primeiramente esse exercício aqui sobre conservação de energia e conservação de calor. Tá? Ele é bem complexo, já que eu tenho que fazer várias transformações, né, de medida aqui. Bom, a situação então é um ferreiro, né, que após moldar a ferradura ali, ele coloca na água para ela esfriar. Então vamos desenhar a situação aqui no caso. Eu tenho aqui um balde. Beleza? Nesse balde então eu tenho água, beleza? E lá dentro então ele coloca a sua ferradura quente, tá? Então ele vai colocar uma ferradura quente aqui, beleza? E uma coisa importante aqui é saber que no caso como a ferradura está quente, é ela quem vai ceder, é ela quem vai ceder então o calor para a água. E ele simplesmente quer saber qual vai ser a temperatura final de equilíbrio da água com a ferradura. Beleza? Para isso ele me deu todos os dados necessários. Então é uma questãozinha sobre troca de energia, tá? Entre dois objetos, né? No caso o líquido e o metal aqui no caso. Bom, então é simplesmente utilizar a fórmula, tá? É a de macete, né? Ou seja, a fórmula do calor, né? Que é a massa vezes o calor específico, vezes a variação da temperatura, o famoso macete. Beleza? Olha só, como eu tenho dois sistemas envolvidos e tem que ter a conservação de energia, nesse caso, já que é um sistema fechado e é para desprezar o aquecimento do balde, né? Então eu sei que o calor cedido ele tem que ser igual ao calor absorvido, ou seja, o calor que a ferradura perde tem que ser igual ao calor que a água recebe. É isso que é a conservação de energia. Então, o que eu posso fazer é o seguinte, eu falar que a somatória do calor, né, o cedido e o perdido, tem que dar zero. Beleza? Então essa é a questão. Bom, eu tenho então o calor perdido pela ferradura e o calor absorvido então pela água. Então tem que ter todos esses dados disponíveis aqui para mim conseguir chegar no meu resultado, beleza? Bom, vamos lá anotar algumas coisas aqui então que o texto me deu, beleza? Eu vou colocar aqui primeiramente o que ele me passou sobre a ferradura, tá? Então sobre a ferradura, ele me passou o seguinte, que a massa da ferradura, vou colocar a massa F, é 750 gramas. Tá? Isso aqui nada mais é que 0,75 kg. Tranquilo? Ele me passou que a temperatura inicial dessa ferradura, vou colocar aqui a temperatura inicial da ferradura, nada mais é que 650 graus. Tá? Bom, uma coisa importante aqui, né, que tem que saber é o seguinte, ele também me passou o calor específico dessa ferradura, né, que eu vou colocar aqui, calor específico dessa ferradura, é 460 joules quilograma Kelvin. Bom, olha só, pelas unidades de medida que ele me passou no calor específico, uma delas é a temperatura que está em Kelvin, e aqui a temperatura está em graus Celsius. Também não precisa de mudar tudo isso aqui, simplesmente é mais fácil mudar então a temperatura de graus Celsius para Kelvin. Lembrando que a transformação, vou colocar no cantinho aqui, ó, a transformação de graus Celsius para Kelvin é simplesmente o que? Somar, né? 273. Beleza? Então, transformando isso aqui para Kelvin, somando 273, eu encontro 923 Kelvin. Então, esses aqui são os meus dados então da ferradura. Eu tenho a massa, tenho o calor específico e a temperatura inicial. Só lembrando que o delta, né, é final menos inicial. Beleza? Então, vou agora então anotar agora os valores da água. Bom, da água vai ter
e resolver um problema aqui rapidinho, que é bem simples, mas vamos lá. Ele falou que vou colocar aqui da água. Ele falou o seguinte, ele falou que a temperatura inicial da água é 10 graus Celsius. Tudo bem? Transformando para Kelvin, simplesmente somando 273 dá 283 Kelvin. Beleza? Então essa é a temperatura inicial da água. E o calor específico da água, tá? Não falou, mas o calor específico da água é 1. Tá? O calor específico da água é 1. Mas é o seguinte, deixa eu só apagar aqui, porque é 1, mas é 1 calorias. Tá? Bom, o calor específico da água é 1. É 1 calorias gramas por grau Celsius. Mas é o seguinte, olha só, vou colocar aqui em cima aqui. O calor específico da água é 1 calorias gramas por grau Celsius. Mas olha só, esse aqui é o calor específico da água, tá? Mas aqui, ó, a energia está em calorias. E o que ele me deu aqui no meu exercício tem que estar em joules. O calor específico da água aqui é em gramas. E aqui ele me deu em quilogramas. Tá? Então é o seguinte, o que eu tenho que fazer é transformar esses dois. O grau Celsius, eu não preciso de mexer nele, porque o de grau Celsius para Kelvin é de 1 para 1 mesmo. Então ele não vai ter muita influência não. Mas eu sei que uma caloria, né, uma caloria nada mais é que 4,18 joules. Então vou multiplicar 1 por 4,18, tá? E como eu vou dividir por 10 elevado a menos 3, que eu estou transformando gramas para quilograma, então vai dar 418. 418 não, 4.180. 4.180 joules quilogramas por Kelvin. Tudo bem? Só vou repetir aqui o que eu fiz, tá? Como é uma caloria, transformando a caloria para joules, simplesmente 1 vezes 4,18. Tá? Transformando gramas para quilogramas, né? Então o que eu faço? Eu multiplico por 10 a menos 3. Então o 10 a menos 3 vai estar dividindo, vai para cima como 10 elevado a 3, não é isso? Então dá 4.180. Então esse é o calor específico da água. E ele me falou que o volume de água, olha só, o volume de água é 25 litros. É 25 litros. Ele não me deu a massa da água, tá? Ele não me deu a massa, mas ele me deu o volume da água. Então eu tenho que saber o seguinte, eu vou para o outro lado aqui. Eu tenho que saber que a densidade da água, né, na verdade é o que é. Ela tem 1 kg, a água pesa 1 kg, a massa da água é de 1 kg a cada litro. Então 1 litro é 1 kg, é 1 kg. 25 litros é 25 kg. Tudo bem? Então, ou seja, a massa da água é 25 kg. Bom, então aqui agora eu já tenho todos os meus dados, todos os dados da ferradura e todos os dados da água. Então agora é simplesmente jogar na minha equaçãozinha aí, beleza? Vamos fazer isso aí, então. Vamos lá. Eu sei então que o somatório, não é isso? O somatório então vai ter que dar 0. Vamos lá. Eu fiz da seguinte maneira aqui, ó, que a massa da água vezes o calor específico da água vezes a temperatura final, que é o que eu quero, né, já que vai estar em equilíbrio. Só lembrando que quando eles estiverem em equilíbrio térmico, a temperatura final tanto da ferradura quanto da água é a mesma, tá? Menos a temperatura inicial da água, tem que ser nada
tem que ser igual, né, a menos, né, na verdade, como é um somatório, deixa eu já colocar aqui, então, né, e depois então eu levo para o outro lado. Tem que ser igual a mais, né, ó, tem que ser igual a mais, né, então somatório, a massa da ferradura vezes o calor específico da ferradura, vezes o calor específico da ferradura, vezes a temperatura final, menos a temperatura inicial da ferradura. Isso tudo tem que ser igual a zero. Bom, praticamente a física envolvida acabou, né? Agora é a parte matemática e trabalhosa da coisa, beleza? Já que os números são extremamente grandes, tá? Vamos lá então. A massa da água, 25, vezes o calor específico da água, 180, vezes temperatura final, menos a temperatura inicial da água tem. Vamos lá. A temperatura inicial da água eu tenho, que é 283 Kelvin. 283. Mais a massa da ferradura, 0,75. Vezes o calor específico da ferradura, 460. Multiplica, abre os parênteses, temperatura final, menos a temperatura inicial da ferradura, 923. Isso tudo tem que ser igual a zero. Bom, como eu disse, né, agora é a parte braçal da coisa, né? Agora é a parte que realmente vamos ter que calcular mesmo. Vamos lá. 25 vezes 44.180, é esse número gigante aqui que eu já vou colocar direto, 4500, vezes, abre parênteses, TF menos 283, mais 0,75 vezes 460 dá 345, vezes temperatura final, menos. Bom, vamos lá que não acabou não, né? Estamos ainda só no início desse trabalho todo aí. Vamos lá, agora chuveirar aqui, né? Tranquilo. 10, 45, 0, menos esse número gigante vezes aquele número também que não é pequeno, vai dar outro número gigante ainda. Opa. Aí. Mais menos outro número gigante, vamos colocar ele aqui. Opa. Bom, agora é isolar os TF, né? Jogar os TF para um lado e os números para o outro. Vai dar outro número gigante, que vai ficar, se somar, né? 10, 41, 45, TF é igual . Deixa eu apagar aqui. Tá tão feio. Beleza. 9. Olha lá, tá quase, tá quase. Tá quase. Tá quase. Vai me acompanhando aí, vê que eu tô fazendo certinho os cálculos aí, tá? Bom, isso eu já tinha feito os cálculos, eu não tô fazendo de cabeça não, quem me dera. Quem sabe um dia.
Então, a temperatura final, passando isso, está multiplicando para lá, dividindo, eu cheguei que é 285,1 Kelvin, tá? Kelvin. Bom, eu não sei como é que está na verdade na resposta está em graus Celsius, né? E é só subir lá, né? Temperatura em Kelvin é a temperatura em graus Celsius mais 273, não é isso? Se eu quero a temperatura agora de Kelvin para graus Celsius, é só subtrair, não é isso? Então minha temperatura em graus Celsius, na verdade, é minha temperatura em Kelvin menos 273. A minha temperatura em graus Celsius final, tá, que é o que eu estou calculando ali, vai ser igual a 12,1 graus Celsius. Beleza? Bom, qual que foi a principal dificuldade dessa questão? A principal dificuldade, no meu ver aqui, foi simplesmente a parte matemática que você pode errar, tá? Olha só, são muitos cálculos, tá? Você pode errar por uma vírgula ou por um número a mais ou a menos, já que são muitos números, tá? E outra coisa que são detalhes que pode fazer errar nessa questão é sempre fazer o que? Colocar do lado todas as informações do texto e tudo aquilo que você precisa. Por exemplo, uma das informações desse texto foi me dar volume, mas aqui não entra volume na minha equação. Mas a densidade da água é essa, então na verdade ele me deu a massa da água. Né? E outra coisa, lembrar que geralmente nos cálculos a temperatura entra em Kelvin. Tá? Nesse caso eu fui obrigado a transformar para Kelvin, porque as unidades do calor específico estavam em Kelvin. Se não tivesse, não tinha problema nenhum fazer com graus Celsius. Mas como o calor específico está em Kelvin, eu tenho que transformar para Kelvin a temperatura, todos ficarem sempre na mesma unidade de medida. Beleza? Então tá aí a primeira questãozinha de conservação de energia, tá? E conservação de calor. Beleza? Qualquer coisa, manda um WhatsApp. Um abraço.